Hoje eu venho falar, né, mais um vídeo aqui fazendo uma denúncia contra as perseguições que eu venho sofrendo ali da polícia. Eu gostaria de fazer esse vídeo para explicar, né, sobre algo específico. Toda vez que eu faço um vídeo, não quer dizer que as coisas que eu relatei anteriormente pararam ou que isso está acontecendo só agora, sabe? Eu não fico fazendo vídeos, né, sobre todas as coisas que vão acontecendo todos os dias, as mesmas coisas, para não ficar algo repetitivo. E hoje eu gostaria de fazer, né, uma denúncia em relação ali à perseguição que eu venho sofrendo dentro do meu próprio trabalho, não somente contra a minha vida, contra, né, com as torturas que vem acontecendo, sabe, mas até no meu trabalho. Eles não respeitam nem o trabalho, né? O trabalho deles é tentar prejudicar o meu, mas eles só atrasam a vida deles, sabe? Eles ainda não entenderam isso. Mas tudo bem. Hoje, né, eu vou explicar para vocês, vou desmiuçar para vocês essas perseguições que eu venho falando. Ó, eu venho sofrendo boicote, eles boicotam as minhas vendas, vai acontecendo isso, aquilo. Talvez vocês não entendam a fundo o que está acontecendo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma maneira bem profunda, sabe? Vou mostrar o que está acontecendo e você me diz se não, Marcos, isso daí é coisa da sua cabeça, sabe? Isso daí é coisa que você inventou, é uma percepção errada que você está tendo em relação à realidade, uma distorção. Fica a seu critério, sabe? Se realmente é isso que está acontecendo ou se tem alguma coisa, né, a mais aí, eu tô sofrendo uma perseguição mesmo. Eu tinha voltado, né, a trabalhar uns tempos atrás e eu voltei, assim, quando aconteceu todas as coisas que eu falei pra vocês, que eu volto aqui pra Goiânia, eu tô sendo perseguido e as coisas acontecendo, e eu volto, né, a trabalhar com os produtos que eu mexi anteriormente e tal, e eu fico mexendo há muito tempo com o produto e eu percebi que o produto tava me fazendo mal pra minha saúde, sabe? Porque é um produto químico e eu tava respirando aquele produto, o produto, né, ele ficava dentro do porta-mala do meu carro. Cara, meu carro é todo corroído, sabe, cheio de ferrugem. Eles alteraram o produto. Eu trabalhei com esse produto muitos anos, e esse produto ele não fazia isso dentro do carro, entendeu? Meu carro tava todo enferrujado assim por dentro por causa desse produto. E eu falei, velho, eu respirando isso daí, cara, isso daí tá me ferrando meu pulmão, entendeu? E lembro, logo quando eu parei, sabe? Semanas depois eu me senti bem melhor, meu pulmão, eu tava mal, saca? E eu melhorei bastante, né, minha saúde pulmonar depois que eu parei de mexer com esse produto. E eu comecei a mexer, né, com os aromatizantes para carro, aqueles cheirinhos para carro. E eu fui trabalhar lá no Tabalcão. Fiquei lá no Tabalcão trabalhando alguns meses, eles boicotando ali as minhas vendas, sabe? Prejudicando as minhas vendas, como eu venho falando para vocês, né? É, e teve um certo momento lá onde eles falaram que não poderia trabalhar lá mais, saca? Do nada, trabalhando lá um tempão. Pessoas que trabalham lá há mais de anos, do nada, né? Do nada, entre aspas, sabe? Eles falaram, não pode mais trabalhar aqui. Você tem que sair daqui. E eu fui, beleza, então, né? Vou procurar um lugar para mim trabalhar, vou procurar outro lugar para mim trabalhar. E eu lembro que eu fiz uma pesquisa no Google Maps. Muito importante vocês entenderem isso. Eu fiz uma pesquisa no Google Maps, eles têm acesso a tudo, a minha internet, aquilo que eu tô vendo. Nesse vídeo que eu tô fazendo agora, eles estão assistindo em tempo real, entendeu? É, e eu pesquisei em cima, né, do Açaí ali, perto do terminal, acho que é Açaí, aquela supermercado grande em frente ao terminal, e o Papillon Park ali embaixo, né, tem o Tatico lá, eu pesquisei o Tatico, entendeu? Então, no Google Maps eu olhei lá por cima, abri, entendeu? O Açaí, abri, né, em cima ali do Tatico. Então eles sabiam que aqueles dois lugares ali eram os lugares onde eu iria no outro dia. No outro dia eu me desloquei até o Açaí, cheguei lá, comecei a vender, logo já veio uma pessoa, não pode vender aqui, que não sei o que e tal. Eu falei, não, beleza, né? Qual que era o outro local provável para mim ir? Era o Tatico. Mas só que eu lembrei que o Mauge ele tem um estacionamento externo, tem bastante movimento lá. Lá tem um estacionamento externo, saca? Eu falei, pô, depois eu vou no Tatico, eu vou lá no Mauge primeiro, ver como é que tá o movimento lá. E saí de lá e fui pro Mauge, cara. Quando eu cheguei lá no Mauge, tinha mais alguns vendedores lá, sabe? Tinha uns dois vendedores lá. Um cara tava polindo farol, o outro vendendo umas capas de volante, entendeu? E eu fiquei ali vendendo, fiquei e tal, troquei umas ideias com os caras lá e
com um tempo mais depois, sabe? Um dos caras lá que tava vendendo, eu tava polindo farol, ele chegou em mim e falou, pô, cara, que no auge o movimento não é igual lá no Tatico. Eu tava trabalhando lá no Tatico, velho. Nossa, eu fiquei lá 2 anos, mano. Só ficava eu lá. Lá era bom demais de movimento. Lá é carro toda hora. Aqui no Mauge não é tão bom quanto é lá, entendeu? Aí eu falei, não, é verdade, mano. Lá no Tatico. Eu falei, pô, eu fiquei de ir lá no Tatico. Aí ele falou, não, moço, vai pra lá. Eu briguei com o segurança lá e tal. Tive problema com os caras lá. Por isso que eu tive que sair de lá. Porque, moço, lá é o canal. Lá é bom demais e tal. E eu trabalhava lá sozinho. Fiquei 2 anos lá, trabalhando lá. Trabalhava lá sozinho. Agora tem umas 2 semanas que eu tô trabalhando aqui no Mauge, mas não é a mesma coisa. Eu falei, não, vou descer pra lá, véio. Vou dar uma trabalhada aqui mais um pouquinho, né? Não sabia como é que era o movimento lá. Falei, pô, vou descer pra lá. E nisso que eu tava trabalhando lá, depois de um tempo, sabe, eu tava trabalhando lá no estacionamento externo, né? Aí foi e chegou, né? O segurança lá falou, tava eu e esse cara, falou, pô, não pode trabalhar aí não, numa parte do estacionamento lá, onde que é uma parte mais privada, saca? Não é fechado, mas é uma propriedade, sabe, do supermercado. Do nada o cara falou, pô, não pode trabalhar aí não. Aí o cara falou, uai, por quê? O cara do meu lado, uai, por que que não pode trabalhar aqui? Tô aqui 2 semanas, esses caras não falou nada. Tipo assim, né? E logo eu já pensei, eu falei, é que você não sabe quem eu sou, entendeu? Por isso que você tá falando isso daí. Eu já na hora já saquei, mano, que eles tinham ido lá, reclamado, entendeu? Às vezes eles nem se identificam como polícia, só entra como cliente, vai lá e fala, ô, tem uns caras me incomodando ali, ó, vendendo trem pra mim ali no estacionamento e tal. Os caras vai lá e tira. Aí eu falei, não, beleza, né? Fiquei lá mais um pouco e desci pro Tatico. Então, né, eu tava com meu celular no bolso, entendeu? Os caras estavam ouvindo que eu tava conversando com um cara que tava lá do meu lado. O celular aqui é um dos aparelhos mais fácil, entendeu? Pra você grampear uma outra pessoa ali. O cara tá com o celular em todo lugar, você tá ouvindo tudo que ele tá falando. Então eles já sabiam que eu ia no Tatico. E quando eu cheguei lá no Tatico, né? Ó, que grande coincidência, coincidência. Tinha um cara que tava trabalhando lá, que ele trabalhava lá no Tabalcão. Ele trabalhava lá no Tabalcão, vendendo uns canudos de creme de leite, um negócio assim, saca? E esse cara tava lá, né? Do nada. O cara me falou, pô, tem 2 semanas que eu saí de lá, eu trabalhei por 2 anos, não tinha ninguém lá, ninguém. Aí do nada eu encontro o mesmo cara que trabalhava comigo lá no Tabalcão lá, que eu já desconfiava que era polícia, saca? Os caras tudo lá, a maioria lá eu desconfio que é polícia, né? Beleza. Aí eu fui, né? Dei uma trabalhadinha lá, mas fiquei pra voltar depois. Aí voltei depois, fiquei trabalhando lá mais uns dias e tal. Depois de umas 3 semanas, um mês, cara, aquele tatico lá do papilão parecia uma feira. Tinha uns 10 vendedores lá, mano. Uns 10 vendedores de trem, tudo quanto é trem diferente. Doce, queijo e não sei mais o que, polidor e. Entendeu? Aí os caras também colocou um cara pra vender cheirinho. Aí boicotando ali as minhas vendas, sabe? Todo mundo que eu chegava pra oferecer, um cheirinho e tal, não, eu comprei do outro cara, não, eu comprei do outro cara, eu já sabia, sabe? Quando o cara aparecia lá, eu já sabia, eu nem ficava grilado assim, eu falava, os caras estão boicotando minhas vendas, então se eu vou vender ou não, é independente desse cara tá aqui, mas quando esse cara tá aqui, eu já sei que eu vou ser boicotado, saca? Por isso que eu fico, já ficava, vi o cara, já falava, hoje eles vai boicotar minhas vendas, sabe? Mas beleza, né? Continuei lá, cara, e ficou essa feira, mano, e cada vez chegava mais vendedor, e gente pedindo, e vendendo doce, e bala, e tudo quanto é coisa. Aí eu falei, velho, eu vou procurar um outro lugar, né, velho, pra mim trabalhar e tal. E fui procurar outro lugar, fui lá no Tatico ali da T7, trabalhei lá, mas não foi muito bom. Aí eu fui trabalhar também no Tatico lá de Campinas, aí eu vi o estacionamentão lá, falei, nossa, aqui vai ser bom demais, né? Tatico deixa de trabalhar, trabalhei, sei que do Garavela ali pode trabalhar, o do Papilão eu tava trabalhando, do da T7 ninguém falou nada, mas eu fiquei lá só um dia, né? E fiquei lá poucas horas também, entendeu? Então aqui, né, em Campinas aqui, pô, achei meu lugar aqui, vou ficar aqui trabalhando e tal. Deu uma horinha que eu tava trabalhando lá, já chegou o segurança, um cara feio e tal. Não, pode trabalhar aqui não sei o que, falando comigo. E eu, de boa, né? Já sabia o que tava acontecendo ali, né? Mais um boicote. Aí eu fui tentar trabalhar em outros lugares e tal.
e não podia. Eu tentei ir no estacionamento lá no negócio, que eu já sabia que lá eles não iam deixar, sabe? Lá não foi boicote, não, lá eu já sabia. Mas só que eu fui, desci e passei lá no Tabalcão. Passei no Tabalcão, cheguei lá, tinha dois vendedores lá, sabe? A menina que vendia bombom lá, né? E o outro cara que vendia uns limpador. Aí eu falei, velho, você está trabalhando aí, ué? Os caras deixou, eles falaram, nós nunca saiu daqui não, não sei o que, entendeu? Tipo assim, o boicote foi só pra mim, sabe? O cara falou isso daí porque eles sabiam que eu não ia contrariar, saca? E é isso, né, que tá sendo meu pensamento agora. Eles já sabiam que eu não ia contrariar, que eu não ia bater de frente. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa pacífica. Aí, beleza. Eu voltei, né, a trabalhar lá, pô. Voltei a trabalhar lá e tal. Tô lá trabalhando lá. Aí, cara, depois disso, mano, depois dessa volta minha, teve, acho que uma semana depois, eu tô indo trabalhar lá. Quem que aparece lá pra trabalhar lá? Uma semana depois, cara, que eu tô voltando lá, o mesmo cara que tava trabalhando lá no Tatico do Papilão. Olha que coincidência, saca? O mesmo cara que eles usavam, eles nem teve a decência de trocar o cara, saca? Eles pôs o mesmo cara, o mesmo. Olha que coincidência. O cara do doce eu encontrei lá e agora o mesmo cara que eles usavam, sabe, pra ficar me irritando lá, pra ficar boicotando, entendeu? Eles usou no Tatico, no Tabocão. Ó que coincidência, entendeu? Aí eles viram que ficou muito, né, na cara, eles foram colocar a esposa dele lá e fizeram questão de colocar ela com o mesmo uniforme que o dele, sabe? Pra me provocar, eu sei que provocação, entendeu? Além disso, né, além do boicote, eles também querem minha provocação, me irritar, saca? Porque faz mal pro coração, né? Beleza. Aí, né, eu fiquei trabalhando lá com essa mulher, aí acontecendo as mesmas coisas, a mesma coisa que eles usavam lá, saca? Que eles viram que deu certo lá, no Tatico, né, de ficar boicotando as minhas vendas, sabe? Chegava pra vender, não, já tem aqui, já comprei da menina ali. Aí eles foram e colocou essa menina, passou um pouquinho depois, eles colocou mais outro cara vendendo cheirinho, entendeu? Várias pessoas lá no Tabocão vendendo coisas diferentes, mas o único que tinha tipo assim, o mesmo produto sendo vendido uma, duas, três vezes depois, fui eu, entendeu? Então eles colocaram essa mulher, né? Primeiro o cara, eles viram que tava muito na cara, ou só foi pra mim perceber, né, que era a mulher do cara, entendeu? Aí colocaram essa mulher, depois colocaram outro cara, aí um carinha lá que vendia brigadeiro lá, que eu também já tava desconfiado que ele era polícia já, colou em mim lá, querendo puxar muito assunto e tal, e eu vi que as coisas que ele tava fazendo lá, entendeu? Tinha coisa ali por trás, intenção por trás, querendo ganhar minha confiança. Eu fui, tipo assim, cortei o cara, saca? Na outra semana depois, ele também tava vendendo cheirinho. Então tinha três, quatro pessoas comigo vendendo cheirinho lá, entendeu? Todo mundo lá vendendo coisas diferentes, ninguém vendendo igual. Mas o único que tinha as outras, tipo assim, o mesmo produto sendo vendido era eu. Tinha quatro pessoas diferentes vendendo o mesmo produto. Tá, né? Beleza. Aí eu comecei a ser boicotado demais, muito demais, demais. Eu ia pra lá, vendia 40 cheirinho, passei, teve semana que eu voltei com 15 vendido, entendeu? Ficava lá 4 horas andando pra cima e pra baixo, lá oferecendo cheirinho, vendia 15 cheirinho. Aí eu falei, pô, vou procurar outro lugar, né, pra me vender e tal. E fui, né, fui ali no Tatico do Garavelo, sabe? Tatico do Garavelo ali é o supermercado da minha vida ali, né? Minha família fez compra ali desde a minha infância e foi um lugar onde eu conheço há muito tempo. Então lá tinha pessoas que vigiavam carro dentro do estacionamento, vendedor lá de monte, entendeu? Então, 20 anos, 20 e poucos anos da minha vida, eu sei que ali tem vendedor doidado e sei que ali pode vender. Mas eu fui pra lá, né? Vendi lá um dia e tal. E depois voltei pra vender. Não pode mais vender aqui. Tá proibido vender, nós não quer vendedor aqui e tal. Tipo assim, coincidência. Tudo isso é coincidência. Isso daí não tem ninguém me perseguindo. É coisa da minha cabeça, saca? É um transtorno mental.
Não é. Não é a realidade, saca? Essas coisas acontecem com você, Marcos, porque, não sei, é pra acontecer, saca? Você é o acaso. O universo não gosta de você. Ai, mano, muito engraçado. Não pode vender mais, não, que não pode vender e tal. Tiramos o vendedor daqui, vai embora. Beleza. Fui no Tatico do Papelão, falei, pô, lá no Tatico do Papelão só tinha um, né? Lá no Balcão tá tendo quatro, né? Quatro vendedor, só tinha dois, eu e o outro cara lá. Aí voltei no Tatico do Papelão, aí os caras lá, saca? Não, não pode vender aqui e tal. Eu achei engraçado que até um outro polícia lá que tava lá de cliente, sabe? Ele foi falando, sabe? Na hora que ele viu os caras me tirando lá, e ele foi, não, faz isso, cara, não, o cara trabalhando aí e tal, sabe? Os caras querendo, tipo, querendo, né, esconder ali, né, o real motivo do que tava acontecendo. Tipo assim, tentando fazer parecer que é algo natural, não, é a administração ali do supermercado, entendeu? Não é a gente boicotando você, saca? Então essas coisas. Mas foi acontecendo, né? Aí, beleza, falei, velho, voltei, né? Voltei ali pro Tabalcão, fiquei lá mais uns tempos sendo boicotado e tal. Falei, velho, vou mexer com outra coisa, vou mexer com outra coisa. Peguei os doces para vender, comecei a fazer brigadeiro, comecei a fazer bombom e tal. E fui, né, vender também nos locais aí, nos comércios. E no início, né, no início, assim, todas as vezes eles fazem isso, sabe? Eles querem trabalhar em cima da realidade ali. Então eu sou um bom vendedor, não tem como eles boicotar as minhas vendas se eles não tiverem um motivo, porque eles sabem que eu sou um bom vendedor. Então eles tentam agir em cima ali, né, da naturalidade. Porque depois, né, as pessoas forem ver, forem atrás, entendeu? Eles vão ver, pô, o cara era um bom vendedor, várias pessoas já comprou com ele, falou que ele era um bom vendedor, tratava as pessoas bem, sabia conduzir a venda e ele não estava vendendo. Tem que ter um motivo. Então, no início, né, eles sempre compram ali. Então no início eu começo vendendo, sabe? E eu acho até engraçado o nível de loucura deles, sabe? O nível de maldade deles que eles fazem, né? Eles querem que eu acredite que eu só vendo um produto na primeira vez que eu passei no lugar, saca? Depois, na primeira, segunda vez, na terceira é terra arrasada, você não vende nunca mais. Até parece que eu não mexo com venda há muitos anos, entendeu? Então eles ficam, né, boicotando. Começaram também, entendeu? A fazer isso. Passava a primeira vez, vendia ali, segunda vez vendia, depois terra arrasada. Colocavam vendedores ali. Teve um exemplo perfeito aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu vendi ali no Novo Horizonte, ali na Avenida Sérgio Lattes ali, eu vendi lá por 3 vezes brigadeiro. A primeira vez eu vendi 40 caixinhas, eu vendi 40. A segunda vez eu vendi 35 ou 38, né? Lá uma área boa ali, tem um poder aquisitivo um pouco maior, entendeu? Então é um local onde que essa manipulação deles fica mais difícil. Então, né? É, e eu fui vender lá, saca? Eu fui vender naquela parte de cima ali, ó, perto ali do Jardim Atlântico ali. E eu vendi algumas caixinhas, eu tava com umas 30 caixinhas no dia. 30 e poucas. Eu vendi ali, né, umas 12 caixinhas nessa parte do Atlântico, numa parte pequena. Aí eu falei, velho, a primeira vez eu vendi 40 no Novo Horizonte, a segunda vez eu vendi 35, 38, entendeu? Tá faltando aqui poucas caixinhas, menos de 20 caixinhas. Eu vou descer pra lá e que isso daqui eu termino lá, rapidão, entendeu? Mas quando eu desci pra lá, né, com esse restante dessas caixinhas e fui vender, no início, né, eu até comecei vendendo bem, mas eles colocaram uma pessoa lá do passado lá, que fez parte dessas perseguições que eu sofri, entendeu? Envenenamento, tentou contra a minha vida. E eles colocaram essa pessoa, e como eu não dei moral pra essa pessoa, saca? Puxando assunto comigo, eu não dei moral, saí fora. Depois disso, eles começaram a boicotar. Aí, depois desse cara aí,
que eles colocaram no meu caminho, aí eu já não vendi mais, entendeu? Por quê? Porque eu não caí na manipulação deles. Aí eles já boicotaram a minha venda, então você não vende mais, entendeu? Você não quer cair na nossa manipulação, você não vai vender. De boa. Aí eu fui, desci, já não vendi mais pra ninguém, desci a avenida toda, ninguém comprou uma, duas ali, entendeu? Na avenida toda, acho que eu vendi duas do outro lado da avenida. Aí lá pra baixo, lá, eles já começaram a colocar. Aí todo mundo que eu chegava tava com a caixinha, saca? A parte de cima inteira, ninguém comprou brigadeiro, não tinha nenhum vendedor de brigadeiro. Aí lá no finalzinho, na parte de baixo, todo mundo com a caixinha de brigadeiro. Nossa, o cara acabou de passar aqui. Passou na sua frente. Passou na sua frente. É mesmo, cara. Tudo bem, né? Tem problema não. Eu sei o que vocês estão fazendo, saca? Aí fui embora, cara. Fui embora. Na avenida toda, onde a primeira vez eu vendi 40, na segunda vez eu vendi 38, na terceira eu vendi umas 7 caixinhas, entendeu? Umas 7. Beleza, entendeu? É coisa da minha cabeça. Não estão me boicotando. É algo probabilístico, cara. Saca? Algo probabilístico. Você vai vender, como que algo cai assim, sabe? Cai um pouco, você até entende, mas cai de uma vez, entendeu? E você sempre vai estar vendendo, velho. Sempre você vai estar vendendo ali no mesmo lugar. Tem pessoas que você passa, às vezes ela não tá com dinheiro agora, às vezes ela não quer, às vezes você passa de novo, ela tá com vontade de comer um doce, você vende, entendeu? É uma senhorinha que eu vejo ela todas as vezes que eu vou aqui, ó, no Garavela, ela tá lá com a bandejinha vendendo os trem dela. E ela só vende ali. Ela só vende ali todo dia, entendeu? Então ela já tem os clientes dela, tem pessoas que compram. Se não fosse assim, ela não tava lá vendendo todo dia ali, no mesmo lugar. E eu não, tô sempre em lugares diferentes, entendeu? Mas aí, né, eu fui e desci. Falei, pô, não vendi aqui, eu vou descer ali pro dia a dia. Vou vender lá. Eu já tinha vendido lá no supermercado, lá no Presidente ali, perto ali do Jardim Presidente ali, faz Sobrito, quase chegando ali, Vila Boa, não sei, aquela região. E eu falei, pô, vou vender lá, né? Já vendi lá, já vendi anteriormente, uns 5 anos atrás. Vendi lá, beleza, fui pra lá, comecei a vender lá, vendi um dia, vendi o segundo dia, né? Vendi o terceiro dia e no terceiro dia, que foi ontem, né? Tava lá e foi falar, não, porque te vira ali na câmera, que não sei o que, não pode vender aqui. Conversa, mano, conversa. A mesma perseguição de sempre, entendeu? A mesma coisa, o mesmo boicote de sempre, o mesmo boicote de sempre. Então eles estão perseguindo ali as minhas vendas, o meu trabalho, saca? Não respeitam nem o trabalho, né? E essas mesmas pessoas, né, que me odeiam nesse nível, elas acham que eu vou acreditar, saca, no que elas falam. Elas acham, né, que elas vão me ver tendo os meus laços ali, né, voltados ali, vou voltar para minha família, para meus amigos ali, entendeu? As pessoas que eu tinha como amigo, né, que eu vou me casar, saca? Mano, lógico que não, lógico que não. E também, né, eu tô percebendo algo, eu tô percebendo que essa situação, né, que é uma situação anormal, entende? Ela requer também, né, uma atitude, cara, uma atitude diferente, cara. Ela requer uma atitude diferente. Eu não estou lidando com uma situação normal, saca? Esses caras, por eles mesmos, por mim, por eles eu passaria fome, saca? Eles não fazem isso, né? Porque eles sabem que eles têm que agir dentro da normalidade. Porque por eles mesmos, ninguém compraria de mim, sabe? Mas, né? Está me trazendo que eu vou ter que tomar ações ali diferentes, saca? Eu não vou poder mais respeitar, saca? Essas ordens desses caras. Vou ter que trabalhar escondido, vou ter que fazer alguma coisa, entendeu? Volto no lugar, mando embora, beleza, vou trabalhar em outro, mando embora, eu volto pro outro e vou fazer isso, cara. Requer uma situação diferente, não vou ficar sendo uma ovelhinha, sabe? E esses caras ficam fazendo, né? Essas palhaçadas. Mas é isso daí, cara, é isso daí. E como eu tava dizendo, né? Essas mesmas pessoas, elas querem que eu acredite, sabe? Que elas estão me perseguindo porque eu não tô fazendo algo ali diferente. Elas querem que eu acredite que elas usaram toda a minha família, meus avós, minhas irmãs, meus tios ali, entendeu? Para tentar me manipular, para tentar contra a minha vida, para tentar me envenenar.
as pessoas, né, que eu mais amo no mundo, as pessoas que mais tinham a minha confiança no mundo, elas querem mesmo que eu acredite que eles usaram todas essas pessoas e que se eu me casar, eu essa pessoa que eu casar, eles não vão usar. Eles não vão tentar usar ela para me envenenar, para me manipular, para não, essa daí não, essa daí é diferente. Volta para os seus amigos agora, volta a ter os relacionamentos como eles fazem, né? E esse boicote de ontem, ele tem dois fundamentos. O primeiro foi o vídeo que eu fiz, vídeo não, foi o texto que eu escrevi essa semana a respeito da polícia, né? E sobre o modus operandi da polícia e da guerra também. E da guerra entre a polícia, né? E as pessoas ali da periferia. Isso gerou revolta neles, sabe? E também, né, porque eu não tava caindo na deles, sabe? Eles estavam colocando ali diversas pessoas conhecidas para ver se eu tinha, né, algum vínculo com essas pessoas, voltava ali a ter algum vínculo e nunca vou ter, mano. Nunca, eu não vou confiar em nenhum deles. Nessas circunstâncias eu não confio em ninguém. Ninguém tem minha confiança. Entendeu? Só Deus Pai, só confio nele, né? E para mim, ter algum vínculo com a família, ou um familiar meu, ou qualquer pessoa, só se eu receber uma revelação muito forte, viu? Só se for um anjo descer do céu, vir me falar, não, meu filho, pode ir lá, tá tudo bem, pode ter um relacionamento, tá tudo bem, entendeu? Só nessa circunstância, em outras circunstâncias de maneira alguma. Como eu recebi, sabe? Como eu também recebi uma revelação através de sonhos, né? Que Deus me queria, né? Dentro do cristianismo, sabe? Aí foi uma revelação, né? Em que um mestre ele veio até mim num sonho. Ele já tinha vindo uma outra vez. Ele me instruiu a ler o livro de Jeremias, o livro de Enoque e o livro da realização dos meus sonhos, que depois eu descobri que era Jó. Nossa, e quando eu li Jó, velho, foi uma parada mágica que aconteceu dentro de mim. E depois esse mestre ele veio até mim falando que eu deveria me tornar um cristão, que eu deveria aprender a entonar minha voz, que hoje eu entendi que ele queria falar que eu tenho que aprender oratória e que eu deveria aprender inglês. Foram as três mensagens, né, que ele me trouxe através de sonhos também. E só por esse motivo, sabe? Porque, né, as coisas que estavam acontecendo nunca me levariam a ter um encontro ali, um reencontro, né, com o cristianismo. Não porque eu tivesse nada contra, mas porque as pessoas estavam tentando me colocar lá dentro, sabe, à base de tortura, né, à base das coisas que estavam fazendo, entendeu? Então, né, para mim me relacionar com alguém, para mim ter algum contato com alguma outra pessoa, velho, tem que ser uma revelação vinda dos céus mesmo, viu? Tem que ser outro nível. E eu também não tô afim de ter nenhum relacionamento e tal. Eu tive até uma palavra, né, que Deus falou comigo a respeito de esposa e tal, mas ele não me falou quando, sabe? Ele me falou a respeito disso. E isso é algo que, tipo assim, é algo que eu também quero viver, sabe? Um relacionamento, um casamento, mas eu gostaria de viver outras coisas antes. E também não tô com pressa. Eu pensava que eu tinha que viver essas coisas agora, sabe? É uma vida mais de boa, assim, saindo com várias mulheres e tal. Nem uma questão, uma coisa tão promíscua assim, saca? Mas ter umas ficantes ali, entendeu? Não ter muito esse compromisso, curtir mais a vida. É algo que eu vou viver, é algo que eu vou viver e eu tô vendo, né? Teve até uma pessoa que chegou até a minha vida e me mostrou, né, através do exemplo dela, ela tem 56 anos, aí ela tá vivendo exatamente, não exatamente, porque ele é muito promíscuo, não é essa promiscuidade que eu quero viver, mas uma vida mais de boa, curtir, saca? Um pouco mais, uns 3 5 anos da minha vida ali e depois eu caso, entendeu? Então, o cara tem 56 anos, o cara tá vivendo mais do que eu quero viver, entendeu? Então, não tô com pressa, não tô com pressa. Eu sei que eu vou viver isso em algum momento da minha vida. Não sei, entendeu? Mas é isso daí. É isso daí. Esse era o vídeo que eu queria falar para mostrar para vocês das coisas que estavam acontecendo. E gostaria que vocês, né,
tirar essas conclusões de vocês. Não, Marcos, realmente você é muito doido mesmo, viu? Você é colado às placas aí. Ou se realmente, não, realmente tem fundamento mesmo, cara. Pô, onde você vai, os caras boicota, põe outras pessoas ali, saca? Faz uns trem que não tem sentido. Aí você junta todos os vídeos que eu fiz, você entende todo um contexto, né, de todas as coisas que estão acontecendo e você vê se realmente é uma paranoia, né, da minha cabeça ou se realmente tem um fundamento mesmo. Realmente essas coisas estão acontecendo. Mas é isso aí, né? Situações adversas ali, elas requerem, né, uma nova atitude, saca? E eu vou ter, né, essa nova atitude, né? Eu tô aqui querendo, saca, mano? Querendo que as coisas aconteçam, sabe? De uma maneira pacífica. Mas eu também não corro da guerra, não, sabe? Eu não tremo pra ninguém, eu não temo ninguém. E se for preciso, né? Batalhar até pra mim trabalhar, entendeu? Eu vou batalhar. Eu vou trabalhar nos lugares, mandar eu sair, eu vou, volto depois e vou trabalhar em outro lugar, manda eu sair, eu vou trabalhar, mano, não paro, sou invencível, sou imparável, cara, indestrutível, nada me para, nada me vence, nada, 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 nada nesse mundo. E é isso daí, sabe? Logo que eu senti de fazer outro vídeo, de falar outra coisa, trazer outra mensagem, eu vou estar trazendo de novo.